Olá pessoal, hoje vamos fazer um vídeo falando um pouquinho sobre a diferença da empilhadeira e a transpaleteira. Infelizmente a gente vê no dia a dia muitas até postagens colocadas aí em rede social. Hoje foi ministrado o treinamento de paleteira elétrica ou de transpaleteira elétrica. E quando você observa o equipamento que eles estão utilizando, é uma empilhadeira elétrica. Isso aí dentro de muitas empresas, a empilhadeira elétrica, ela é tratada como uma transpaleteira. Porém, existe uma diferença entre os equipamentos e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Aqui a gente tem a imagem, o lado esquerdo da tela. Isso é uma empilhadeira elétrica. O lado direito, uma transpaleteira. Então ela tem aí diferenças entre equipamentos aí que a gente vai esclarecer. Falando um pouquinho, para esclarecer sobre a empilhadeira e transpaleteira, o que determina o treinamento dos equipamentos em si é a NR11, que é a norma que fala sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. E o item 11.1.5 ele cita que nos equipamentos de transporte com força motriz própria, o operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. Então, se o treinamento é específico, empilhadeira é um equipamento, transpaleteira é outro, certo? Aí, o que acontece, gente? Onde a gente tem uma referência sobre isso? A gente tem aí a NBR 153 de 1967, porém, ela foi cancelada em 28/10 de 2009. Então, é uma norma que ela está cancelada, mas esta norma é que referenciava, a descrição aí de uma empilhadeira em si. Hoje não tem nenhuma NBR específica falando sobre empilhadeira ou transpaleteira, mas a única que tinha aí ela foi cancelada em 2009 pela BNT. E qual que é a definição de empilhadeira pela BNT? Então, o que é uma empilhadeira? As empilhadeiras são veículos automotores utilizados nas atividades industriais para transporte e movimentação de materiais. São dotadas de garfos ou outro dispositivo de sustentação de carga e projetadas de forma a executar deslocamento de materiais nos sentidos horizontais e vertical, ou seja, circulação e elevação. Possui a capacidade de autocarregar-se e descarregar-se de acordo com as especificações do fabricante. Então, a empilhadeira é um equipamento utilizado no transporte e movimentação de materiais. Ela trabalha no sentido horizontal e vertical. E a transpaleteira? As transpaleteiras, ou simplesmente paleteiras, muitos tratam como paleteira ou transpaleteira, são equipamentos elétricos ou manuais, utilizados para o transporte horizontal de partes. Seus garfos ou a própria patola dela ali, eles são equipados com rodas articuláveis que levantam o parte apenas o suficiente para retirá-los do chão e poder deslocá-lo. Ou seja, ela não possui torre. Seus garfos podem ser longos o bastante para transportar um, dois ou até três partes de uma só vez. Porém, é o seguinte, gente, então a diferença da empilhadeira para a transpaleteira. A partir do momento que eu consigo empilhar um material, um parte sobre outro, isso é uma empilhadeira, certo? E quando eu utilizo ela ergue o suficiente só para retirar a carga do chão e transportar do ponto A ao ponto B, isso é uma transpaleteira. Então, transpaleteira é só para o transporte de parte de um ponto a outro. A empilhadeira é a partir do momento que eu consigo fazer o empilhamento. E aí, aqui alguns exemplos. Isso aqui, por exemplo, é uma transpaleteira elétrica. Maravilha! Essa aqui é transpaleteira elétrica com operador a pé. O operador ele vai caminhando atrás da máquina aí. Ele não tem uma base aí para ele trabalhar embarcado. Isso é uma transpaleteira elétrica com o trabalhador embarcado. Então, transpaleteira, beleza. Eu tenho um modelo aqui da Crown, outro modelo da Yali. Então, são transpaleteiras. Até aí, tudo bem. Agora que vem a questão, gente. Isto aqui, eu tenho uma torre e eu consigo empilhar. Tá vendo? Isso aqui é uma empilhadeira elétrica com operador a pé.
Então isso, a partir do momento que eu consigo empilhar a carga, este equipamento ele é considerado uma empilhadeira. E se você verificar a plaqueta de identificação do equipamento, pode ir lá fazer a consulta aí pelo código do equipamento, a especificação dele, você vai receber através da consulta, você vai verificar que esse equipamento ele é uma empilhadeira. Se você pegar o manual desse equipamento, você vai verificar que ele é uma empilhadeira. E muita gente trata como transpaleteira. Não é. Isso aqui, ó, uma empilhadeira elétrica com o operador embarcado. Ele tem uma base de apoio aqui, ó, onde o operador está embarcado para ir junto com a máquina, tá ok? Eu tenho um modelo aqui, né? Eu tenho a terceira figura. Então isso aqui é empilhadeira elétrica. E muitas empresas tratam como transpaleteira. É uma paleteira, é uma transpaleteira. A partir do momento que você consegue empilhar um pallet sobre o outro, você tem uma empilhadeira. E o terceiro aqui, né, uma empilhadeira elétrica. Isso aqui também é empilhadeira, isso aqui, né, também tratado como empilhadeira, mas ela também é elétrica e a gente tem em vários modelos. Mas o que eu queria frisar bastante para vocês é essa aqui, ó. Isso aqui não é transpaleteira, gente, é empilhadeira. Será que conseguimos esclarecer aí que a definição aí da empilhadeira, eu consigo trabalhar nos dois sentidos, horizontal e vertical. E a transpaleteira, ela levanta o pallet apenas o suficiente para retirá-lo do chão e poder deslocá-lo. Ela não possui torre. Então esse vídeo aqui é para esclarecer a diferença de uma empilhadeira e uma transpaleteira. Às vezes, tipo, a empresa ela compra um equipamento desse e precisa qualificar os trabalhadores, ela vai dar um treinamento de paleteira elétrica. E, na verdade, o treinamento que tem que ser feito é o treinamento de uma empilhadeira elétrica, para a gente atender a NR11, né? E aí passar o conhecimento adequado para os trabalhadores, para a empresa, para o técnico de segurança e por diante. Ok? Muito obrigado pelo tempo disponibilizado aí. E até um próximo vídeo.